Boa noite a todos, muita paz. Nós vamos dar continuidade falando do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. É um tema lindo, que se cada um de nós refletíssemos nessas linhas que esse capítulo fala, nós viveríamos bem melhores. Então, vamos ler alguns trechinhos do item 4, Missão dos Espíritas. Não escuteis já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto de iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Quando a gente lê esse trecho, se não pararmos e meditarmos, a gente fica abismado. Ruído da tempestade. Então vai acabar o mundo? Será que é isso? Mas, se nós pensarmos maior, pensarmos que nós temos um Pai que nos ampara em todos os momentos, nós poderemos começar a meditar essas palavras. A Terra, assim como as criaturas humanas, ela teve o seu tempo de gestação, o seu tempo de infância, seu tempo de juventude, e agora vai fazer uma nova mudança. Assim como nós tivemos o nosso período de gestação, nós tivemos a nossa saída da infância para a mocidade, ali, aquela situação que muitas vezes, aqueles conflitos, a voz mais rouca, os hormônios em revolta, muitas vezes nos deixando em alguns momentos rebeldes ou apáticos. Assim também a Terra teve os seus momentos na gestação, todos aqueles problemas que nós vamos encontrar nas obras da codificação, principalmente na Gênese. Seria interessante que lessem a Gênese, estudassem a Gênese. E depois ela teve aquele turbilhão no mundo primitivo, onde várias situações aconteceram. E chegou o momento que houve uma mudança e fomos para mundos de provas e expiações, aonde nós nos encontramos. E esse é o momento de transformação para o mundo e regeneração. Quando? Não sabemos, mas são os momentos tormentosos que estão acontecendo. Que se nós tivermos fé, nós tivermos convicção, com toda certeza, sairemos ilesos dessa situação. E nesse conflito interior, muitas vezes, que há dentro de cada pessoa, a maioria procura as religiões, e nós cá estamos dentro de uma casa espírita, procurando respostas, alguns por curiosidade, outros pela dor, mas procurando aquele ser que muitas vezes nós achamos que conhecemos, mas nós ainda não o conhecemos, que é Jesus. Aquela grandiosidade que esteve dentro desse contexto da criação, desde a origem da Terra até os nossos dias, e ficará conosco até tornarmos espíritos puros. Da gestação da Terra até um certo período, vieram várias criaturas preparando essa vinda de Jesus. E ele esteve, há mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, esteve entre nós. E nesses 3 anos, mais ou menos, que ele passou junto das criaturas terrenas, ele nos trouxe informações
fantásticas. Teve informações que nós ainda não conseguimos diluir, mas ele fez uma promessa que iria nos mandar o Consolador, aquele que viria nos consolar, que viria nos dar o incentivo para o nosso crescimento e entender aquelas informações que ele nos deixou, mas nós não tínhamos ainda aprendido ou compreendido. Pois bem, neste momento, então, que ele fez essa promessa, talvez, se nós estivéssemos lá, quando vem, mas nós hoje temos a certeza que no dia 18 de abril de 1857, com a doutrina dos Espíritos, veio esse Consolador prometido. Veio essa configuração que nos mostra o porquê cá estamos e porquê dessas situações que hoje nós passamos, desse turbilhão que nós nos encontramos. E aí nos mostra, ide e pregai, ide e pregai, o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Quando nós adentramos uma casa espírita, quando nós conseguimos entender esses ensinamentos de Jesus, ou pelo menos parte desses ensinamentos, nós temos a certeza que nós já tivemos e teremos outras tantas reencarnações pela frente. E que a nossa certeza é que seremos um dia, quando? Não sei, espíritos puros. Mas nós temos que sanear essas informações. Nós temos que, sem medo, exemplificar, ide e pregai essas informações, ide e pregai com o suor do vosso rosto essas informações de Jesus, essa boa nova da reencarnação, da elevação, que nos tornaremos espíritos puros um dia, que para isso nós conseguirmos, nós teremos que fazer pouca coisa. Amar o nosso próximo como nós gostaríamos que fôssemos amados. Dar o nosso testemunho. Nos mostrar para as pessoas o que nós éramos, o homem velho e o homem novo, que agora surge com a doutrina dos Espíritos. Então essa é uma das missões nossa, dos Espíritas. Ir sem medo, porque sabemos e temos a convicção que nada nos ocorrerá, mesmo que estejamos falando para as pessoas que não nos darão ouvidos, que não nos darão atenção, mas que nós estaremos protegidos pelo nosso Pai Celestial, que nós teremos a nossa retaguarda de espíritos que nos darão todo o conforto e toda a alegria necessária para vivenciarmos. Com detalhe, não podemos ser fanáticos. Deveremos ter os nossos momentos. Como diz aqui logo mais, não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Ele não fala para que a gente fique 100% fazendo esse trabalho. Essa comunicação é de Erastro. Não nos diz para que ficarmos 100%, para deixarmos a nossa família, os nossos amigos de lado, não. Nós devemos, com o nosso exemplo, com a nossa mudança, estar junto da nossa família e de toda a sociedade, que nada mais é do que a nossa família, nossa grande família, pois todos somos irmãos perante Deus. Nós não podemos abandonar a nossa família, devemos, com o nosso exemplo, modificá-los até, se eles não aceitam a doutrina dos Espíritos.
com o nosso exemplo, com a nossa mudança, com a nossa persistência de amor ao próximo, com toda certeza, os nossos familiares um dia entenderão. Se não entender nessa reencarnação, talvez em outras, não estamos juntos por acaso e não estaremos juntos por acaso em outras reencarnações. Muitas vezes, pelos nossos hábitos, nós deixamos para depois o nosso testemunho de fé. E não é assim que nós devemos agir. Nós devemos dar o testemunho na hora necessária. Nós devemos nos mostrar aquilo que Jesus quer que nós mostremos. Se o irmão necessitado está perante nós, estendamos as nossas mãos. Talvez não tenhamos dinheiro, não tenhamos palavras para lhe dar, mas nós podemos ter o ombro amigo para dar. Podemos chorar juntos. Podemos calar e ouvir, por quanto tempo for necessário. Na questão 573 do Livro dos Espíritos, nos mostra, já lá, no primeiro livro da codificação, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições e por meios diretos e materiais. Veja a pergunta já que foi feita e a resposta dos Espíritos na questão 573 do Livro dos Espíritos. Então é a nossa missão mostrar ao próximo que ele deve melhorar de todos os meios, que ele deve fazer a sua transformação, que ele deve fazer com que a sua vida seja transformada em amor ao próximo, e esse próximo é a sua família e a própria pessoa. Isso tem que ser no dia a dia. Nós não podemos deixar para amanhã. É nosso dia a dia, é no trabalho, é no lar, é na casa espírita, é na rua, é no ônibus, no banco, em qualquer lugar que nós estejamos. Porque nós não sabemos o que se passa com o nosso irmão à nossa frente, ao nosso lado. Nós devemos estar preparados. Isso é interessante, gente. Para quando alguém adentrar a casa espírita, nós espíritas, nós trabalhadores, nós cristãos, para ouvir, né, como eu falei, porque a pessoa, quando adentra, muitas vezes, e na maioria das vezes hoje, por essa convulsão que passa a Terra, ela quer consolo. Ela precisa de consolo. Quem não precisa de um consolo? Aí nós precisamos consolá-la. Precisamos instruí-la no outro momento. E por isso, as casas espíritas nos oferecem cursos, nos oferecem oportunidade de estudo e depois esclarecê-la a verdade. Será que nós já estamos preparados para isso? Será que nós estamos preparados para consolar, para instruir e para esclarecer? Não tenho condição. Não. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar que se um dia nós fomos ajudados, nós temos sim condição de ajudar, pelo menos ouvindo. Diz aqui um outro trecho dessa lição, que eu acho magnífica,
e de homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-las por vós mesmos. Então, a nossa missão não é, no momento, dizer, olha, se você fizer tal coisa, os espíritos vão te ajudar, você vai receber uma comunicação. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar o nosso testemunho que mesmo sem ter essa comunicação, nós nos transformamos, porque nós aceitamos o Cristo, nós aceitamos as suas máximas de mais de 2000 anos e que veio ser confirmada em 1857 com a codificação da doutrina dos Espíritos, nos mostrando o caminho que nos abre. Então, a mediunidade é importantíssima, sim, mas nós não precisamos ver, nós não precisamos receber uma comunicação, nós precisamos, sim, nos esclarecer, nós precisamos do consolo, da instrução e do esclarecimento através da palavra amiga, das obras da codificação, das obras subsidiárias, principalmente as psicografadas pelo Francisco Cândido Xavier ou Divaldo Pereira Franco, aonde nos mostra a beleza da vida. E se nós quisermos mais algumas outras, nós vamos Ivone Pereira, que tem livros magníficos nos mostrando o que há depois do nosso desencarne para muitas criaturas. Aí alguém poderia perguntar, mas como que eu vou reconhecer alguém que é esse espírita que você está falando, que tem essa missão espírita? Será que preciso ser um grande espírito iluminado? Não. Aqui nos mostra que mesmo na nossa imperfeição, já que vivemos no mundo de prova e expiação, nós somos espíritos inferiores, ainda caminhando para um dia sermos perfeitos, mas espíritos que pretendem, de toda maneira, errar menos hoje, para conseguir, no futuro, errar menos ainda. Aí poderia perguntar, como tem aqui, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Alguém poderia perguntar, mas é que qualquer um daqui presente na noite de hoje, ou em dias vindouros, poderá ser o trabalhador espírita de verdade e ter essa missão de consolar? Aí Erasto nos responde: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Olha que coisa mais linda. Então não precisa ser uma pessoa de escola, um dirigente de uma casa religiosa, para ser um verdadeiro cristão, aquele que vai divulgar a boa nova de Jesus, que vai nos consolar desses momentos trevosos que nós estamos passando na Terra, nessa transformação que está acontecendo, já que estamos a passos largos para a regeneração. Essas pessoas, pode ser alguém no anonimato, que passa e ajuda, que dá um prato de alimento, aquela pessoa que tira de si para dar ao próximo. Ela tem a confiança, mesmo que ela tire de si, não nada vai lhe faltar, porque ela sabe que Deus a tudo proverá. Ela está trabalhando
e o Senhor jamais abandonará. Jesus está no leme da terra e não a deixará desamparada. Reconhecei-os ainda pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Nós podemos dizer sobre Chico, ou Francisco Cândido Xavier, criatura que tinha, doava, criticado por muitos, amado por outros tantos. E para ele, nada importava. Ele talvez não soubesse, ou provavelmente não soubesse, ou se soubesse, ele é tão modesto, da sua grandiosidade como espírito iluminado. Mas em nenhum momento ele fez com que o seu nome brilhasse em todos os cantos. Ele se apagava para que as pessoas crescessem. Essas são as criaturas que estão ao nosso redor apagadas, fazendo alguma coisa pelo próximo. E nós não a reconhecemos, só vamos reconhecê-la de fato no dia que ela faltar, que ela desencarnar. Chico, hoje, por muitas criaturas, ele é muito reconhecido. Não podemos deixar que ele seja também esquecido no meio espírita ou por outras pessoas, quer que seja. Mas ele é um espírito grandioso. Assim como Eurípides Barçanufo, Ivone do Amaral Pereira, com as suas obras, até hoje lembrada, e tantas outras criaturas que se apagaram. E podemos ir em outras religiões, porque não é só o espírita, não. Todas as criaturas que têm a sua missão, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que tem a sua missão de fazer com que as pessoas cresçam, elas são trabalhadoras da seara do Mestre. Nós vamos encontrar a irmã Dulce na Bahia, vamos encontrá-la naquela situação, no seu final de vida, só com um terço do seu pulmão funcionando, e ela a si mesma estendendo as mãos aos pobres necessitados. A dona Aparecida do Hospital do Pênfigo, em Uberaba, dentro da sua humildade, da sua rudeza, até muitas vezes, ela estendendo as mãos aos pobres desvalidos, relegados pela sociedade, pela sua doença do pênfigo, tradicionalmente conhecida como fogo selvagem, mas ela estava lá, mesmo no seu final de vida, sem conseguir enxergar o caminho, ela sabia porque ela ficou cega, ela estava lá, estendendo as suas mãos àquelas criaturas necessitadas. E assim tem tantas outras pessoas. Quem sabe, tem uma ao nosso lado, uma esposa, ou tem um esposo, que faz essa missão junto de nós. E nós ainda não o reconhecemos. Só vamos reconhecê-lo no momento que já não estiver mais entre nós. Vamos pensar nisso. Não vamos temer esses momentos que a terra passa. Vamos ter a convicção. Vamos semear o amor. Vamos semear a fraternidade. Vamos pregar com o nosso exemplo que amar o próximo ainda faz bem para a humanidade, faz bem para a terra, faz bem para nós mesmos, porque nós estaremos a passos largos para uma futura reencarnação em melhores condições do que hoje.
vamos enterrar o homem velho que existe dentro de nós e fazer crescer o homem novo, porque essa é a missão da doutrina dos Espíritos, essa é a missão de cada um de nós espíritas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.